Então, dando início à sessão, eu passo a palavra à secretária para os processos retirados. Então, os processos retirados são nas pautas do PJE. A primeira pauta é a de 9 e 15, da relatoria do Enaco, processo número 2, 12, 14, 19, 21, 24, 25, 37, 38, 40, 41 e 46. Esses todos da pauta de 9 e 15 do PJE. 34 também não. O 34... Não, o 34 era um da Lufinha. Pois é, o 34 tem que retirar também, né? É. Também pode retirar o 34 então vai retirar também. o 34 também da pauta de 9 e 15. Da pauta de 9 e 16, da relatoria da doutora Adriana, o processo número 1, 16, 19 e o 27, o processo 27 tem inscrição para sustentação oral, doutor Antônio Fabrício de Matos. Esse processo está sendo retirado de pauta. Processo 28 e 33. E da pauta da doutora Juliana, o processo, a pauta de 9 e 17, o processo 57 da pauta. É o que a doutora é impedida. Aquela de office não tem nenhum, não, né? Aquela pauta com dois. Não me passaram nada daqui, ó. A pauta é de D. Ah, não, é D. Ah, não, você fez uma pauta separada daqueles. É. Já tinha que tirar dela, né? Aí abriram essa É. Eu mandei errado. Eu mandei a mesma. Quando a gente manda depois, Não, mas eu mandei errado. Eu mandei a mesma. Aí está retirado. Vamos lá. Eu não fiz, o gente manda a mesma. Processo físico? É errado. Aí tiveram que fazer errado. Esses são os retos de todo mundo. Tem que tirar o 34. Não, peraí. A pauta do processo físico, então, sustentação. Só aí. Eu fiz errado. tem mais um. Não é bem, mas não tem mais. Hã? É D, a gente chama de dentro. É D para vir em meias. Aí a gente, a partir de semana que vem, a pauta separada para Enem, a partir do dia 15. Então, o primeiro processo, primeiro e único, né, da pauta física, é o número 5 da pauta, processo 892-2015-052, oriundo da primeira vara do trabalho de Congonhas, recorrente Banco Santander Brasil S.A., recorrido Márcia Maria Oliveira Figueiredo. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Sena Orsini, revisora, e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscritos para sustentação oral, doutor José Francisco Gomes Dávila e doutor Divaldo de Oliveira Flores, ambos pelo recorrido, e um dos dois se encontra presente. Qual que é esse? 5? É o 5. É o 5 da pauta, vai prevalecer a divergência, né? Negando provimento. Isso, eu vou passar a redação. Com divergência. E aqui eu vou ficar integralmente vencido. Aliás, são... Esse aí tem que passar. Passa a negar provimento, por maioria e eu vencido. Tá. Tem mais alguma sustentação ou preferência no físico? Não. Então vamos passar para O o... físico, 3 divergências só, Vamos passar mas pro acaba JE. a pauta. Tem preferência? Não, tem só o doutor Edson. Doutor Edson já chegou lá. Tem preferência ou não tem Não, preferência? era para falar por último, mas ele chegou. É a pauta das Preferência ao 9h15? contrário. Adriana, Oi. pauta das 9h15. Começando no 9h15, então. Vai começar no doutor Edson. Pediu para ser o último, vai ser o primeiro, né? É, ele já era o primeiro, tinha que pedir para ser o último. Entendeu? É. Então, primeiro- vai querer falar. Pode falar? Primeiro processo com inscrição, então, é na pauta de 9 e 15, processo número 31 da pauta, 10.906, recorrente José dos Anjos Silva Oliveira, Saritur Santa Rita, Transporte Urbano e Rodoviário Limitado, recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Edson Fiuza Gutierrez. O senhor está falando pela ré, né, doutor? Pela Saritur. Obrigado. O doutor tem a palavra. Foi. Senhor desembargador presidente, senhoras desembargadoras, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, o tema envolvente no recurso da empresa seria
o deferimento de 2 adicionais de salubridade durante a mesma jornada. Ou seja, o douto juiz deferiu por 2 vezes o adicional de salubridade. Então, a empresa sustenta, senhor presidente, com a devida vênia da respeitável decisão de origem, que aqui as espécies são diferentes. A manifestação de sua excelência, quando elaborou os seus fundamentos, ele o fez levando-se em conta a jornada de trabalho, que nós sabemos, e Vossa Excelência muito mais, que são espécies diferentes, que nós temos jornada de trabalho noturna, diurna e tem hora extra. Sua Excelência entendeu que, no caso, seriam devidos, na mesma jornada, 2 adicionais de salubridade para a mesma atividade do autor. E é contra esse fundamento que a empresa se rebela, senhor presidente, egrégio colegiado. Isso porque, data máxima vênia, não há que se falar em 2 pagamentos de adicional do mesmo adicional de salubridade. Ora, o artigo 193 da CLT, ele não permite tal convencimento de sua excelência, o douto juiz, nem com a devida vênia, quando ele também, para sustentar a demanda, no deferimento dos adicionais, com relação à OIT, com 2 resoluções da OIT. Mas, data máxima vênia, senhor, ainda assim, não se pode falar no deferimento de 2 adicionais de salubridade. O egrégio TST, ele tem repelido não só até a acumulação do adicional de salubridade ou de periculosidade, inclusive num recente pronunciamento que nós tivemos a oportunidade de levantar para Vossa Excelência, no pronunciamento em 16/10 de 2016, e quando o egrégio TST repeliu a acumulação do adicional de periculosidade e insalubridade. E aqui também, senhor presidente, egrégio colegiado, nós trazemos uma decisão de sua excelência, o ilustre ministro do TST, quando discute a viabilidade de pagamento de 2 adicionais. A emenda é longa e o acordo também o é. Mas nós pedimos, vênia, para dizer apenas um resumo. Sua Excelência aponta que, embora não exista previsão legal para a situação na qual se constate mais de um agente insalubre no local de trabalho e sobre os quais recaiam graus diferentes à ofensa à saúde, é razoável a exegese de que a lei não autoriza a percepção simultânea de adicionais de salubridade e de periculosidade, cujas origens são sabidas diversamente, também delimitadas. E do mesmo jeito, e da mesma ilação, se conclui que não há acumulação aos percentuais de grau médio e mínimo presentes no caso de insalubridade. Então, isso, data máxima vênia, vai contra a respeitável decisão que, equivocadamente, deferiu 2 adicionais de salubridade na mesma demanda para o mesmo autor. Ora, o artigo 193 da CLT, ele não vacila em dizer que, parágrafo 2º, que seria, no caso, o quê? O deferimento pelo grau maior. Ou seja, se o grau é de 40%, que o fizesse no grau de 40%. Porque, senão, a insalubridade iria fazer o quê? 70%. O que não encontra respaldo legal. Então, eu espero, senhor presidente, egrégio colegiado, que a gente entende também uma decisão que foi vinculada pelo ministro Renato de Lacerda Paiva, quando diz, em resumo, senhor presidente, egrégio colegiado, se o Poder Judiciário se abalasse a aditar a tese da cumulatividade dos adicionais de periculosidade e insalubridade, em estrita observância ao teor impositivo do artigo 93, parágrafo 2º da CLT, aqui nós estamos fazendo até por analogia, estaria declarada a inconstitucionalidade do artigo 193, parágrafo 2º da CLT, sem a observância da cláusula de reserva do plenário previsto no artigo 97 da Constituição Federal e súmula vinculante número 10 do TST. Firmou-se, pois,
o entendimento à SDI em sessão de 13/10/2016, na relatoria do voto do ministro Renato de Lacerda de Paiva, que não são acumuláveis. E aqui nós temos o número do recurso de revista, que é o 10.72.211.502. Então, espero, senhor presidente, que seja provido o recurso da empresa para espancar o respeitável entendimento da cumulatividade do mesmo adicional de salubridade aqui no caso. E quanto ao recurso do autor, não há como se acolher a sua pretensão. Como a sentença realmente, senhor presidente, egrégio colegiado, ela não... Por quê? O autor não mostrou fundamentos para desmerecer a respeitável sentença, que se baseou exclusivamente também na prova contida nos autos. É o que se espera. Doutor, eu sou da mesma opinião com relação à acumulação dos adicionais. Historicamente, sempre se decidiu assim nessa Justiça do Trabalho, inclusive o entendimento que atualmente nós vemos na grande maioria dos processos passam por aqui é pela não cumulatividade. Eu votaria nesse sentido, mas já recebi as divergências dos demais votantes e que entendem ser devida à acumulação. Então, eu vencido, eu limito o provimento ao recurso da ré, a exclusão da multa do 477 e redução dos honorários para R$ 1.500. Aí, também exclusão da multa por embargo protelatório. Doutora Adriana. Pois é, exatamente nesse sentido, eu não tenho visto esse problema levantado da tribuna, até porque o tema ainda continua em debate, não há ainda uma posição firmada. Caso venha a ter, eu tenho seguido súmulas, teses precedentes e prevalecentes e tudo mais. Mas em relação a essa cláusula de reserva de plenário, eu entendo que a partir do momento que a Constituição estabelece que as convenções elas aderem ao ordenamento jurídico, ninguém está declarando inconstitucionalidade de artigo de CLT, porque na realidade a gente está aplicando uma norma que ela entra dentro do nosso sistema jurídico e dessa forma ela vem inclusive posterior, né? E aí com isso é possível a acumulação. É nesse sentido a minha divergência ela caminha por esse fundamento. E eu também concordo com o desembargador Ianaco de excluir a multa por embargo de declaração e a multa do artigo 477, bem como a redução dos honorários periciais, mas eu mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Esse é meu voto. Doutora Juliana. A divergência ela é uníssona em todos os pontos. Quanto à acumulação, realmente tem uma divergência jurisprudencial hoje forte. Eu imagino que a gente vai parar para daqui a pouco sobrestar isso tudo. E, na minha opinião, tem sim que ser priorizada a saúde do trabalhador. Sob a minha ótica, se fossem 2, 3, 4, eu daria todos acumulados. Porque a empresa tem que cuidar de deixar que a saúde seja atingida. Então, uma vez que o trabalhador vai, no mínimo, receber por isso. Quanto à reserva de plenário, não há nenhuma infringência à norma, já que a desconsideração do contido no 193, parágrafo 2º, ela é incidental. Então, acompanho, sim, a divergência. É nesse sentido meu voto, presidente. Bom, doutor Fico, o resultado é esse. Espero sucesso no recurso de revista. Sim, obrigado. Obrigado. Aliás, senhor presidente, se nos permite, tem passado, inclusive, na cumulatividade do adicional de periculosidade e da insalubridade. Tem. Então, nós logo teremos que nos manifestar em relação a isso, com certeza. Apenas a opinião. Não, lógico. Que é isso, doutor? Pode seguir à vontade. Próximo é o número 20 da pauta, processo 10.612, recorrentes. Warley Flaviano de Araújo e SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senocini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para ostentação, doutora Carla Gonçalves de Souza, pela recorrente SPAL. Ela está falando pela SPAL, é isso? Pelo reclamante? Pelo Warley. Está falando por quem? Pelo autor. Bom dia a todos, bom dia, senhores componentes da mesa, todos aqui presentes.
Eu estou falando aqui pelo reclamante, pelo recurso ordinário apresentado. E a matéria, uma das matérias aqui, dano existencial. Neste caso aqui, senhores, o trabalhador fazia, em média, 92 horas extras por mês. Em primeira instância, o julgador entendeu que isso não se trata, que não ficou provado o dano existencial. E aí eu me pergunto, precisaria de prova maior o fato de um trabalhador sair às 6 da manhã, chegar ao trabalho às 6 da manhã, sair às 10 da noite, pegar a condução, chegar até Caeté, acordar às 4 da manhã, chegar às 6 da manhã, sair às 10 da noite, estão registrados nos cartões de ponto. Invariavelmente, ele fazia 80 horas extras, 90 horas extras. O dano existencial, ele não tinha vida. Ele trabalhava apenas e não fazia mais nada da vida. Recebia as horas extras, mas é isso que é o direito do trabalho? E a vida do trabalhador? Aonde fica? Ele não tinha vida social, não tinha nada a não ser trabalhar, comer uma marmita, 10, 15 minutos, e também não tinha horário de intervalo regular, não. Mas aqui o tema dano existencial é esse. E buscando, assim, até o Ministério do Trabalho fez um trabalho na SPAL considerando trabalho escravo, esse tipo de situação que os trabalhadores por lá passam. Então, o meu recurso aqui é que a empresa seja penalizada por esse tipo de falta de respeito com o trabalhador, porque não se pode exigir que a força humana, em detrimento do capital, ele não tenha vida. A prova da ausência de vida social e desgaste está estampada nos próprios registros de ponto. Como eu disse aqui, ele saía, por exemplo, eu coloquei no recurso que ele saía, chegava ao trabalho às 6 horas da manhã, saía, um exemplo aqui, 20h53, em mais de 12 horas de jornada. A CLT fala que a pessoa pode fazer 2 horas extras por dia. Às vezes ele fazia 4, 6, 5 horas extras num dia só. Que vida social é essa que ele tinha? O dano existencial está estampado aí nos próprios cartões de ponto. A jurisprudência já tem sido... tem corroborado com a tese do dano existencial para que o empregador pare de explorar a mão de obra desta maneira. Se precisa de alguém, contrate mais pessoas para poder fazer até que a economia gire, a responsabilidade social da empresa também está nesse sentido. Então, contrate mais pessoas, não coloque aquela pessoa para trabalhar de uma forma desumana. E aí eu colacionei jurisprudência que a empresa, nesse caso, que foi condenada por dano existencial, em danos morais. Eu espero que essa turma siga essa mesma linha de decisão. Aqui também o recurso trata de transporte de valores. Ficou provado que o reclamante, junto com o motorista, eles tinham que carregar cerca de 20 mil reais em dinheiro, em valores, praticamente todos os dias. Isso aí é um risco. Hoje em dia a gente sabe que, infelizmente, a bandidagem tá demais. Isso aí coloca em risco. O valor de indenização que foi deferida em primeira instância, aqui nesse caso foi fixado em 5 mil reais. Eu pugno pela majoração do valor, até mesmo como para que a empresa tome as providências para que isso não ocorra. Tem boleto bancário, tem cheque, tem transferência. Então, por que o trabalhador tem que carregar o dinheiro? Esses caminhões da Coca-Cola, eles vão em várias áreas de periferia, na rua. Então, expõe o trabalhador a uma situação de risco. Assalto, não aconteceu o assalto, vai esperar acontecer o assalto? É isso que querem que aconteça? Então, eu espero que o valor da indenização seja majorado, até mesmo como para que a empresa tome as providências para se adequar ao mundo tecnológico de banco. Olha,
paga por transferência bancária, boleto bancário, mas não põe o trabalhador exposto a essa situação, não? Também aqui a questão do intervalo, ficou claro que o trabalhador, eles tinham que ficar com o celular ligado na hora do almoço. Eu fico vendo os empresários ou gerentes, líderes, eu não sei o que é, que tem uma mania péssima de querer vigiar cada segundo do trabalhador, como se a vida do trabalhador pôs o pé dentro da empresa, a vida é dele. Então, nem horário de almoço a pessoa pode desligar o celular, não. Tem que ficar recebendo telefonema. E o direito do trabalhador descansar efetivamente. Ele não poderia desligar sequer o celular na hora do almoço. O que é para a saúde do trabalhador? É para desligar, descansar, afastar daquele momento de trabalho. E o juiz aqui ele concedeu apenas 2 dias de hora extra, desconsiderando esse fator que o celular tinha que ficar ligado e o trabalhador na hora do almoço para estar à disposição do trabalhador. Então, eu pugno aqui para que seja estendido para todos os dias de trabalho essa 1 hora extra, até mesmo para que a empresa faça com que os líderes tenham consciência de que o intervalo é para ser dado efetivamente. Em relação ao recurso da empresa, eu rebati cada ponto. Não há fundamentos jurídicos para que seja modificada a sentença. Então, aqui eu espero pelo provimento do recurso do reclamante e negativa de provimento ao recurso da empresa. Obrigada. Doutora, com relação a esse dano existencial, a doutora citou os registros de ponto e eu peguei um aqui por amostragem e vejo que o horário dele de saída, em média, era por volta das 6. Tem um único dia aqui com o registro de saída, ou 2, às 22, mas também tem o registro de saída às 14h53. Então, tinha uma grande variação. Então, os dias de saída após as 8 são muito raros mesmo. Lembrando que ele, no sábado, principalmente, ele saía mais cedo, no domingo não trabalhava, tem umas folgas durante a semana também. A jornada não começava às 6, começava em média por volta das 7. Então, não vi esse absurdo de trabalho de 6 da manhã às 10 da noite. Realmente, isso aí eu não percebi na prova documental que a doutora cita aí da tribuna. Mas eu negaria provimento nesse caso. Eu daria provimento nesse caso aqui, ou não? No recurso dele, né? Negaria. Você negaria? Negaria. Mas a maioria da turma entende por dar provimento. Então, eu já conhecendo a manifestação dos demais votantes, eu vou direto à conclusão, porque fico vencido na maioria das matérias, estou dando provimento parcial a ambos os recursos. Ao do autor, para acrescer a condenação ao pagamento de danos morais, no importe de 5 mil, por dano existencial. Majorar a indenização por transporte de valores para 10 mil, vencido nos 2 aspectos. Ao da ré, para decotar a condenação às horas referentes à extrapolação da jornada, vencido também porque eu excluía, além delas, as horas de intervalo. O valor da condenação fica elevado para 15 mil, com custas em 300 ainda pela ré. Doutora Adriana. Exatamente. Eu estou mantendo a sentença na questão das horas extras decorrentes da supressão. Eu estou condenando em dano existencial, e como foi dito pelo excelentíssimo desembargador relator, e nesse caso específico, há sim jornada com encerramento após as 20 horas, mas não eram tão recorrentes como a senhora mencionou da tribuna. Então, por isso mesmo que eu estou condenando em 5 mil reais, né? Se fosse a situação que a senhora declina da tribuna, seria com certeza em valor maior, né? Eu estou divergindo em relação ao valor da indenização por transporte, estou majorando para 15. Mas parece que, nesse caso, a doutora Juliana pensa de uma forma diferente, está mantendo a decisão, né? Eu só levanto uma questão que também foi colocada na tribuna, a questão da pedagogia, né? Eu acho que quando a gente pega uma empresa ali da esquina, inclusive tem um caso
caso aqui de uma empresa pequena, etc., a condenação tem que ser pertinente a quem está do outro lado. E nesse caso, a controladora da SPAL é uma empresa, inclusive, que se situa no México, mas na realidade ela é americana. Então aí até não vou nem entrar numa questão de fraude até internacional, que não me incumbe. Mas não é uma empresa pequena. Se o Ministério Público já atuou, então eu fico pensando, a doutora tem toda a razão. Muitas empresas, que acho que a própria Drogaria Araújo, ela contrata, ou seja, gasta dinheiro para ter uma segurança feita pela empresa aqui de direito. Então, colocar na mão de uma pessoa que é motorista, que entrega refrigerante, andar com dinheiro, eu acho que é uma situação de risco que a gente tem que tomar cuidado com a saúde do trabalhador, mas também com a integridade física e até mental, porque a pessoa trabalha sob um risco de que ela vai entrar para entregar num barzinho lá no meio da favela, né? Porque Belo Horizonte é Belo Horizonte, né? É preciso rodar Belo Horizonte para conhecer o que é Belo Horizonte, né? Então, Belo Horizonte não é o bar, Belo Horizonte é Belo Horizonte. Então, eu acho que os 15 mil estão muito adequados. Então, eu faço essa defesa do aumento do valor, porque eu acho que a empresa tem que entender que ela tem que contratar uma empresa adequada para fazer transporte de valores. Aí sim, os trabalhadores dessa empresa ganham os adicionais, etc. E o outro vai entregar refrigerante, que é a ideia dele. Eu fico pensando nisso, porque eu acho que a mensagem que a gente tem que passar, né, tem que ser adequada e de justiça. Essa é a minha visão. Se não for essa a visão da turma, respeitosamente eu fico vencida. Doutora Juliana? Eu entendo também do procedência quanto ao intervalo entre a jornada, deferindo 2 horas extras semanais. Entendo também que houve o dano existencial. Acompanhei até o valor sugerido pela desembargadora Adriana e dei provimento também quanto ao valor da indenização por transporte, tinha sido 5 mil na primeira instância, e eu estou fixando em 10 mil o valor da indenização respectiva. É o meu voto, presidente. Então, por maioria. Então, vai prevalecer essa Obrigada, condição, só o senhor mesmo vencido. Eu entendo que a Adriana quanto ao valor do dano moral. 10 mil, né? Seria 15, doutora? É. Esse dano Juliana, de 10 aqui, né? o contrato social Esse dano dela transporte é de não. quase 6 milhões de reais. De Nós já fizemos. Vamos lá. Tem que olhar isso. Próximo é o 35 da pauta. Processo 11.091, recorrente Tânia Vilela Gomes da Rocha, recorrido Caixa Econômica Federal. Esse não saiu, né? Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senocini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Isabel Alves da Silva. A senhora está falando pela Tânia, doutor? Sim. Pela recorrente. Recorrente. Tem a palavra. Bom dia a todos. No caso aqui, a reclamante, funcionária da Caixa, foi contratada em 1989, quando estava vigente uma norma interna, DIRRC 07675, que previa que os funcionários aposentados teriam direito a perceber o auxílio alimentação. Chama atenção, excelentíssimos desembargadores, que a discussão aqui nesse processo afeta o restabelecimento dessa verba tão somente. Não se discute a natureza salarial da verba, seus reflexos, isso não é discutido nos autos. O que se discute é o fato da reclamante ter sido contratada na vigência de uma norma interna que previa o seu direito a perceber o auxílio alimentação enquanto aposentada. A reclamante se desligou do banco em razão de aposentadoria por invalidez em 22 de dezembro de 2015. Por isso, excelências, entende que, tendo em vista a norma interna editada em 1975, que somente foi revogada em 1995 como reconhecido na defesa da empresa, a reclamante tem direito, sim, ao restabelecimento dessa verba e a sua percepção enquanto aposentada, tendo em vista que essa norma interna se incorporou ao seu contrato de trabalho. O pleito da reclamante se funda no artigo 468 da CLT e no inciso 1 da súmula 51 do TST. Reitero, excelências,
tendo em vista que constou na sentença, que o pleito não é relativo à natureza da verba, se salarial, se indenizatório. O que se discute é o direito com base na norma interna, que só foi revogado muito tempo depois que a reclamante foi contratada, de modo que a norma interna aderiu ao seu contrato de trabalho. Nesses termos, respeitosamente, a reclamante pleiteia que seja provido o seu recurso. Muito obrigada. Olha, dando sequência aqui. O meu entendimento com relação a esse tema é que, como ela foi admitida em 89, ela já pegou a verba paga em caráter indenizatório. E esse caráter indenizatório afastaria a incorporação dessa parcela ao salário dela, que é o que acontece, que é o que deixou de acontecer com a aposentadoria, e por isso entendo que ela não tem direito ao restabelecimento dessa parcela, porque deixou de pagar em virtude da cessação do fato gerador. Então, eu nego provimento ao recurso da reclamante, mantenho o indeferimento. Doutora Adriana. Pois não. Da mesma forma como sustentado na tribuna, o pedido não é de declaração de natureza salarial, mas sim do direito adquirido. Então, nesse caso, eu estou declarando nulo o ato praticado pela reclamada, que suprimiu a concessão do auxílio alimentação obreira quando da concessão da aposentadoria por invalidez, condenando ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício, a partir da data da supressão, que foi 22 de dezembro de 2015, até o efetivo restabelecimento do pagamento, observados os mesmos valores, reajustes, bem como a forma de concessão através de créditos eletrônicos, conforme previsto nos instrumentos coletivos de 2015 a 2016, e os que sucederem, além do pagamento em dobro no mês de dezembro de cada ano, em razão da incorporação da norma mais benéfica no patrimônio jurídico da empregada, também a se apurar. Condenar a reclamada a restabelecer o pagamento do auxílio alimentação à autora, respeitada inclusive a dobra nesse mês de dezembro, como já dito, sob pena de multa diária de R$ 300 em favor da autora a partir da data de publicação deste acordo. A divergência é só quanto ao auxílio alimentação ou quanto ao auxílio sexta alimentação também? Também. Os dois. A doutora Juliana. Entendendo que foi lei aqui, o ato foi prejudicial, não pode ser mantido, eu estou acompanhando a divergência. Tá. Então, nesse caso, vai prevalecer a divergência, dando provimento ao recurso, e eu vou passar a redação para a doutora Adriana. Obrigada, bom dia. Doutora, esse eu preciso de conclusão, tá? Esse precisa da conclusão. É aquilo que eu li, mas a gente faz. Tá. Não, Já tá fazer pra pronta. ela, tá? A senhora quer que une esses dois? Pode Sim, mas passar? a Dani pode passar, mas é o que eu li. Tá. Eu vou ter que ter alteração, porque tem o auxílio alimentação e o auxílio sexta alimentação. Está errado. Pode deixar. No papel, assim. Que não é supressão. Era bem lindo. É. 23, né? Próximo é o 23 da pauta. Processo 10.643, recorrente. Constru Júnior, Materiais de Construção Limitada, Microempresa, recorrido Francisco de Assis Cortes. Relator, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco. Voto ainda, doutora Adriana Goulart Senocini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Rodrigo Rodrigues Oliveira e doutor Matheus Rodrigues Oliveira. O senhor é o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, o senhor está falando pela Constru Júnior? Não, pelo reclamante. Pelo Francisco, pelo Pelo recorrido. recorrido? Isso. Eu levando o provimento, doutor. Quer se manifestar? Não. Doutora Juliana? Acompanho.
Obrigado. Unânime. Acabou. Minha pauta acabou. Agora 916. Pode ir. 916. Isso. Agora a gente passa para a pauta de 916, da relatoria da doutora Adriana, o primeiro processo com inscrição número 13 da pauta. Processo 10.480, recorrente Nogueira Ribeiro Irmãos Limitada, recorrido Yuri Gomes de Almeida, Daniele da Cruz Gomes Rodrigues. Votam no processo doutora Adriana Goulart Senorsini, relatora, doutora Juliana Violi Cordeiro, doutor Luiz Antônio de Paula Ienago. Inscrito para sustentação oral, doutor Alexandre de Carvalho. O senhor está falando pela Nogueira, doutor? Pela recorrente. Bom dia a todos os presentes, meus cumprimentos aos excelentíssimos desembargadores. Excelências, o presente processo, ele versa sobre um acidente fatal ocorrido no estabelecimento empresarial da empresa recorrente. E trata da definição da responsabilidade civil e da extensão dessa responsabilidade. Durante a instrução processual, apurou-se que no dia dos fatos foi dada uma ordem para o trabalhador realizar a transferência do milho entre os silos existentes no estabelecimento empresarial. A certa altura da jornada de trabalho, os colegas de trabalho do trabalhador sentiram falta do mesmo e procederam a uma busca no estabelecimento empresarial para tentar localizá-lo. Durante essa busca, eles visualizaram que alguns EPIs estavam no patamar de uma das escadas do silo. Então, um dos trabalhadores subiu nessa escada e visualizou que o milho teria descido para as galerias inferiores. Diante dessa constatação, os trabalhadores adentraram por essas galerias inferiores e lograram êxito em localizar o trabalhador. Tendo sido localizado, eles tentaram realizar a reanimação do trabalhador, que ele estava desacordado, mas não obtiveram êxito. Diante desses fatos, passou-se a investigação das causas do acidente. Constatou-se, excelências, que a empregadora, em momento algum, ela deu qualquer ordem para o trabalhador realizar qualquer atividade no interior do silo. No dia dos fatos, a atividade que estava sendo desempenhada pelo trabalhador consistia em realizar a transferência do milho entre os silos através do sistema mecanizado de transporte do milho que existe no estabelecimento empresarial. Então, a atividade do trabalhador consistia exclusivamente em realizar a operação do painel de controle de transferência do milho. E constatou-se também, excelências, que ao adentrar no interior do silo, o trabalhador retirou os EPIs que ele estava se utilizando, o capacete e as botas que foram encontrados no patamar do silo, e constatou-se também que ele não comunicou a nenhum de seus colegas de trabalho, que ele não realizou a permissão de entrada de trabalho em espaço confinado, ou seja, ele adentrou no interior do silo sem o conhecimento da empregadora e sem ordem direta da mesma. Durante a instrução processual, a empregadora logrou êxito em demonstrar no processo, através dos documentos apresentados, através da prova pericial realizada e através da prova testemunhal, que foram ministrados ao trabalhador os treinamentos de segurança relacionados aos trabalhos em altura e para trabalhos em espaços confinados. Também restou demonstrado que havia no estabelecimento empresarial todos os EPIs e EPCs adequados à realização de trabalhos em tais locais. Também constatou-se que a empregadora fiscalizava
o cumprimento dos procedimentos de segurança em relação a tais atividades. Foram apresentadas no processo diversas punições disciplinares relacionadas ao não cumprimento das normas de segurança por parte dos trabalhadores. E, não obstante, a sentença de primeiro grau, ela acolheu os pedidos formulados pelos autores no sentido de condenar a empresa. Ocorre, excelências, que o juiz OACO não considerou esses elementos de prova constantes do processo, ou seja, não considerou a existência dos treinamentos, não considerou a existência dos EPIs, não considerou que a empregadora fiscalizava os procedimentos de segurança, não considerou que não houve ordem para que o trabalhador adentrasse no interior do silo e não considerou que o trabalhador não observou os procedimentos mínimos de segurança. Por quê? Porque se tivesse sido utilizado no mínimo um cinto trava-quedas, um equipamento de armandado, o acidente não teria ocorrido, o trabalhador não teria sido vitimado. Então, excelências, nós entendemos que a sentença objeto do recurso ordinário, ela não está em consonância com as provas constantes dos autos. Por quê? O julgador não levou em consideração a conduta do trabalhador, as ações e as omissões do mesmo. A sentença baseou-se exclusivamente na conclusão do laudo pericial, excelências, no sentido de que o perito concluiu que a empresa não teria fornecido ao trabalhador as condições de segurança adequadas. No entanto, este mesmo perito, ele consigna todas essas questões que eu estou levantando aqui no momento, no sentido de que haviam os equipamentos, de que houve o treinamento, ele critica apenas a carga horária desses treinamentos. Então não se pode dizer que o trabalhador desconhecia o risco do espaço confinado, que ele desconhecia os equipamentos e que ele desconhecia os procedimentos de segurança. Então, excelências, a empresa recorrida pede que seja dado provimento ao recurso ordinário no sentido de reconhecer a existência de culpa exclusiva do trabalhador ou, no mínimo, secundariamente, que seja reconhecida a existência de culpa concorrente, pois a conduta do trabalhador ela foi determinante para a ocorrência do acidente. E, excelências, por outro lado, o recurso também ele ventila dois pontos que são fundamentais e são exclusivamente em relação à segunda recorrida. Por quê? A sentença de primeiro grau ela condenou a empresa a pagar pensão mensal vitalícia para a segunda recorrida, a senhora Daniele, e condenou a empresa recorrida também a pagar indenização por danos morais no valor de R$100 mil. Ocorre, excelências, que a segunda recorrida ela ingressou no processo durante o seu curso. E no pedido de ingresso no polo ativo da demanda, ela postulou apenas o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50 mil. Em momento algum, ela postulou o pagamento de pensão mensal e em relação aos danos morais, ela fez a limitação do quanto ela entendia devido em virtude do acidente. Então, a empresa recorre no sentido de pedir que seja reconhecida a nulidade da sentença em relação ao deferimento da pensão mensal e em relação ao deferimento de R$100 mil de indenização por danos morais, porque no primeiro caso a sentença se mostra extra petita e no segundo caso ela se mostra ultra petita. Ou seja, o juiz deferiu parcelas que não foram pleiteadas pela parte ou em quantidade superior à pleiteada. Pede-se que seja avaliado por vossas excelências o pedido de ingresso da autora de D31, 57 e 57.0, onde esse pedido é muito claro e específico no sentido do que a autora pretende com a ação, que é exatamente o pagamento da indenização. Então, pede-se que seja excluída a pensão mensal e que seja decotado os R$50 mil deferidos além do pedido pela parte. Excelências, e secundariamente, e apenas a título de argumentação, se não forem acolhidos os pedidos anteriores, pede-se que seja revista a decisão com relação à formação do capital, por mostrar-se
tal decisão ela não observa o princípio da menor onerosidade da execução. E, em virtude da empresa reclamada tratar-se de empresa de notória capacidade econômica, sendo, no caso, mais adequada a inclusão dos beneficiários na folha de pagamento da empresa. Até mesmo porque essa é uma questão que pode ser ventilada em sede de execução, em sendo o caso, pode ser feito esse pedido perante o magistrado da execução para que seja feita a constituição do capital, se houver risco em relação ao pagamento do pensionamento mensal. E até mesmo porque, para evitar o enriquecimento ilícito da outra parte, porque a constituição do capital de uma vez só, ela representa um valor mais significante do que o pagamento parcelado. É só isso, excelências. Doutora Adriana. Pois não, senhor presidente. É um caso muito delicado. O próprio tempo da sustentação oral já demonstra que são várias questões que foram levantadas. Eu vou passar brevemente a cada uma delas. O voto é longo, né? Ele aborda todos os aspectos que foram levantados, bem como a transcrição dos boletins de ocorrência, o laudo pericial, todos os pontos que foram aqui levantados, todas as questões foram analisadas e fico à disposição do doutor para, eventualmente, se ele quiser ver os fundamentos de uma forma mais extensa. O senhor vem de fora, não é isso, doutor? Sim, seja bem-vindo a Belo Horizonte. Minha primeira sustentação oral perante esse tribunal. Tá, muito obrigada. Obrigado. Bom, em relação ao juiz de admissibilidade, estou conhecendo do recurso ordinário, porque presentes os pressupostos objetivos, estou deixando de conhecer do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RO, uma vez que a reclamada já propôs ação cautelar com essa finalidade e a liminar foi deferida em 30 de 6 de 2016. Em relação à nulidade por cesseamento de defesa, eu estou avaliando e entendo que ela não ocorreu, estou rejeitando. A nulidade por falta de fundamentação adequada, eu também avalio a questão, trago inclusive doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e entendo que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, estou dessa forma também rejeitando. Em relação à nulidade por julgamento extrapetita e ultrapetita, eu venho a dizer que esses vícios eventuais de julgamento extrapetita e ultrapetita não contaminam de nulidade absoluta o julgamento proferido, visto que eventuais incongruências entre o postulado e o reconhecido podem ser objeto de análise no momento oportuno. Então, como uma nulidade total da sentença, eu estou rejeitando. Bom, em relação ao acidente do trabalho, indenização por danos morais e materiais, em relação às questões que daí decorrem, culpa concorrente, culpa exclusiva, a questão da constituição do capital, todas mencionadas da tribuna. Primeiramente, eu venho dizer que há um relato no boletim, com lavratura de boletim de ocorrência, no ID 2856-499, que foi o primeiro relato do acidente, e esse relato ele diz que o Decujos estava operando o maquinário que faz a transferência do silo para a fábrica, no seu turno de serviço, sendo que por volta das 19 horas deram pela sua falta. Foram procurar, quando olharam para cima do silo, não encontraram, razão pelo qual abriram a tampa central daquele compartimento e avistaram suas pernas, encontrando entre o milho. Foi retirado ainda com vida, tentaram reanimá-lo por massagem cardíaca, acionaram o SAMU que esteve no local e aí constatou o óbito por asfixia, ou seja, um acidente de trabalho típico, resulta na morte de um empregado. Não, na minha avaliação, não resta dúvida em relação ao dano sofrido pelos autores, filho e companheiro do decurso, bem como ao nexo de causalidade entre este dano e o trabalho desempenhado pelo obreiro em favor da ré, restando averiguar se teve culpa no ocorrido. Em relação aos demais elementos de prova, o laudo pericial do ID 28-CAC-93, ele apresenta diversas constatações e uma chama especial atenção, que é a questão de já haver ocorrido outro acidente, com morte acho que de 3 trabalhadores, se não me falha a memória. O silo parece que ele tinha uma infiltração e com isso havia, às vezes, o lugar ficava sem a passagem, o empregado usava um determinado elemento para desobstruir. Então, dos elementos que todos que existem nos autos, né,
é um espaço confinado, há normas específicas para que esse trabalho ocorra, especialmente a presença de 2 pessoas. O treinamento que ele fez, ele recebeu um treinamento para segurança no dia 27 de janeiro de 2014, ou seja, ele entra na empresa em agosto de 2013 e o treinamento só se dá alguns meses depois. Os encarregados viram ele no patamar da escada do acesso superior do asilo, o Miller Rosemar dos Santos, né? E ele estava trabalhando de forma isolada, ele viu, mas não foi lá, né? E aí os espaços confinados, eles têm que ter trabalho de 2 pessoas, então isso tudo está apurado aqui, né? Na passagem do interior do asilo 8 foi encontrado o vergalhão de aço utilizado para desobstrução da passagem do Nilo, né? Esse foi o motivo do ingresso do trabalhador no interior do silo, né? Não se pode fixar se ele caiu ou se ele andava sobre o milho e aí vindo afundar, mas que ele precisava para tirar o que estava ali impedindo a passagem, né? Aqui se ressalta que esse estabelecimento já foi cenário de um acidente fatal em espaço confinado em 15 de abril de 2002, envolvendo 3 trabalhadores que morreram no desempenho de suas atividades laborais. Então não é a primeira vez, né? Na ação fiscal foram 24 itens da NR 33 que foram descumpridas, né? Ou seja, normas básicas de medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas, pessoais, capacitação, ou seja, não é possível pensar em estabelecer culpa total do empregado, culpa exclusiva e muito menos culpa recorrente, né? Eu entendo que a tarefa foi determinada ao empregado ser um mínimo de planejamento e preparação, tendo deixado de observar os requisitos mínimos para o trabalho em espaços confinados, conforme previstos na NR 33. Então, o meu voto se conduz, né? Dessa forma, eu vejo que tem muitas evidências de culpa da reclamada, então não vejo possibilidade de haver a culpa exclusiva ou concorrente, tá? Então, eu caminho meu voto para esse sentido, tá? É inverossímil, na minha avaliação, o depoimento feito a rogo da reclamada, relatando procedimentos totalmente diversos daquele apurado pelo auditor fiscal do trabalho, que tem fé pública, e com isso ele tem uma responsabilidade ao que ele alega e ao que ele faz, né? Então, entendo configurados os elementos da responsabilidade. Em relação à existência de 2 dependentes, eu entendo razoável e pedagógica indenização por danos morais por R$100 mil para cada autor. No entanto, deve-se observar que a segunda reclamante limitou o seu pedido de indenização do valor da causa para R$200 mil para fins meramente fiscais, já incluídos R$50 mil que entende a autora ser devido a título de reparação pelos danos morais por ela experimentados. Então, nesse sentido, eu estou acolhendo parcialmente o recurso para limitar a R$50 mil a indenização por danos morais devidos à segunda reclamante, diante da limitação que por ela mesma foi feita. Em relação à pensão mensal, eu entendo que não há julgamento extrapetita, porque na inclusão do menor, né, no polo ativo da demanda, se deu por meio de um aditamento da petição inicial, o ID 31.57.570, cuja narrativa deixa claro o intuito de ingressar na ação, objetivando a reparação integral pelos danos advindos da morte, né, do pai. Então, para mim, inclui, neste caso, até porque a infância, a juventude, inclusive a adolescência, para alguns autores da psicologia, ela tem que ser garantida. A gente fala muito em violência, a gente fala num monte de coisa, né? Mas uma criança que perde o pai de uma forma tão abrupta e não tem esse cuidado com essa infância, com essa premência desse encaminhamento dessa criança, a possibilidade dela caminhar para um lado de exclusão social é muito grande. Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente faz, porque, na verdade, esse menor, quando se pede reparação integral, eu entendo que é, sim, tanto da ordem moral quanto da ordem material. Então, eu entendo correto o pensionamento feito pela sentença, a partir da data do evento danoso, com base na última remuneração.
ainda que a autora ela aufira rendimento próprio, essa renda somava-se do marido, então dava uma condição mais digna àquela família. Então, com o falecimento do obreiro, essa renda tem que ser somada à pensão, até porque ela agora perde o marido para que seja feito, né? Então, por isso eu afasto o requerimento de redução de 50% em face dela perceber meio salário mínimo. Também afasto o requerimento que se efetue o desconto de 8%, né? Visto que a pensão mensal e a pensão por morte deferida pelo INSS possuem naturezas distintas, tanto que os valores recebidos da Previdência sequer são deduzidos na base de cálculo de pensionamento decorrente do ato ilícito, conforme pacífica jurisprudência. Então, entendo que estão corretos todos os parâmetros fixados na sentença, eu transcrevo aqui, não vou ler diante do tamanho da pauta, né? Mas o senhor torna a dizer, o senhor está autorizado a ver o voto, é esse o meu voto, viu? Tá? Entendo também que a constituição do capital, nessa forma, ela é uma garantia de constituir a dívida, garantir a dívida por inteiro. Aqui eu sugiro, por uma pessoa que assim, vou dizer, quase que uma parceira da conciliação, que após esse julgamento, se for o caso, entre com recurso de revista, mas tentem sentar, porque eu acho que a empresa, ela tem ou eu vejo que, assim, as suas discussões no processo não são discussões disparatadas, não são absurdas, são todas pautadas dentro de uma legalidade, e eu acho que isso é um cuidado que se deva ter. Acho que é uma empresa que está crescendo, pelo que eu vi, o aumento, e não está interessada em fazer, na minha avaliação, tá, doutor? Não é nenhuma forma retórica, todos que me conhecem aqui sabem que eu não faço essa observação quando assim não vejo no processo. Então, essa é a condenação jurídica, mas a possibilidade de solução pelas partes que estão envolvidas e a consideração de critérios que só elas podem avaliar, inclusive pelos advogados, fica aqui meu desejo de que a solução que vem aqui da justiça, ela possa ser resolvida de uma forma conciliada pelas partes, após, por óbvio, a nossa decisão. Então, eu estou dando provimento parcial ao recurso apenas para reduzir a 50 mil a indenização por danos morais devido à segunda reclamante e observação ao limite do pedido. Em relação à revogação da tutela antecipada, cito aqui jurisprudência, várias inclusive, né? Mas mantenho por causa exatamente da questão do menor. Isso, para mim, é da criança. Eu acho que a gente tem que realmente ter muito cuidado quando há menor envolvido e com morte de alguém que seria, inclusive, um esteio, até do ponto de vista psicológico, para essa criança se introduzir no mundo, né, de uma forma mais completa. Honorários advocatícios, eu estou dando provimento para excluir da condenação o pagamento dos honorários. Então, a conclusão, reduzir os 50 mil reais a indenização por danos morais devido à segunda reclamante, observância ao limite do pedido, excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios nos termos da fundamentação, mantendo o valor arbitrado à causa, porque ainda é compatível, considerando que não abrange apenas a compensação por danos morais, mas também a reparação pelos danos materiais na forma de pensão mensal. Mantém o valor da condenação, né, como já disse, porque é compatível. É dessa forma que eu voto, senhor presidente, pedindo já escusas, mas o tema é muito importante, é muito sério, né? O advogado veio da cidade, eu acho que é um respeito a gente trazer todos os fundamentos, inclusive a quem está aqui escutando. Agradeço. Tá? Que isso, doutor, é a nossa obrigação. Estou de acordo, doutora Juliana. Também queria só registrar o recebimento memorial, eu estou de acordo com o voto. Eu estou unânime, então. Decisão é unânime. Ok, excelência. Sim, agradeço. Obrigado, excelência. Próximo é o número 12 da pauta, processo 10.458, recorrente Roberto Carlos Costa de Oliveira, recorrido Buffet, Rolo Zerelli, EPP. Votam no processo doutora Adriana Goulart Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrito para sustentação, doutor David Zazalim, só está falando pelo Roberto ou pelo Buffet Rose, pelo recorrido. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente. Posso? Já posso manifestar? Desculpa. Adiantar, já tem um voto adaptado aqui, né? Já tem um voto que a turma, por maioria, está negando provimento ao recurso. O senhor quer se manifestar? Ok, excelência.
Muito obrigado. Nossa, atende perfeitamente os interesses da empresa. Não tinha visto ainda a adaptação aqui. Obrigado, excelência. Nessa pauta acabou. Isso. Agora a Essa gente já foi. passa para de 9 Esse foi por maioria? Ah, foi. A última Olha, por maioria. 917. Estou seguindo a ordem cronológica das pautas aqui, foi a 917 agora. É Alexandre Luiz Azevedo. Qual? Já foi. Hã? Esse foi retirado, 27. Agora a gente vai para a pauta da doutora 917. Juliana, de 917. O primeiro processo é o número 31 da pauta de 917, a relatoria da doutora Adriana, processo 10.798. Recorrência. É o... Hã? Ah, desculpa. É, da relatoria da doutora Juliana, desculpa. Então, é o 31 da pauta, processo 10.798, recorrentes Temac, Comércio, Importação e Exportação Eireli, EPP e Tiago Alves da Silva, recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para apresentação, doutor Alexandre Luiz de Azevedo e Souza. O senhor está falando pela Tecmac? Correto. Presidente, eu quero registrar que foi protocolada uma petição pedindo suspensão do feito. Eu vou pedir retirada desse feito, ele volta na próxima semana. Mas eu gostaria de ouvir a sustentação oral. A gente pode antecipar a sustentação oral? Ele pode. Aí fica a critério dele, se quiser fazer hoje ou na próxima. Pode ser? Excelência, com certeza. Na semana que vem ele volta para a pauta. Correto. Semana que vem já está fechada. É só A gente pode nós abrir retirar. uma outra. Uma outra, igual a gente fez. Você não A senhora consegue? prefere? Prefiro. Eu só não sei se hoje ainda dá tempo, porque o PJ ele trava. Se ainda der tempo, eu faço. Se der tempo, Tá. então entra na outra. Quer se Ele vai manifestar de uma ser- vez? Extra Sim. pauta, Aí ele né? vai ser De intimado. acordo. Extra pauta. Excelentíssimos senhores, senhoras, bom dia. Meu caso, excelências, trata-se de uma questão legal, questão de direito. Tem é uma questão de procuração irregular declarada pelos juízes de primeira instância. Ocorre o seguinte, excelências. Ocorreu audiência una no Justiça do Trabalho, no qual compareceram o preposto e devidamente acompanhado pelo seu advogado. A caixa de preposto foi juntada posteriormente ao evento. E em impugnação escrita, o representante do reclamado arguiu que a ausência de poderes do preposto, haja vista a caixa de preposição ainda não ter sido juntada. Adiante, o juiz de primeira instância se manifestou intimando para que a empresa regularizasse a sua representação nos termos da impugnação do reclamante. Registra-se que até então a caixa de preposição, bem como a procuração, já tinha sido juntada. Então a intimação do juiz Acó ele se posicionou somente quanto à caixa de preposição, nos termos da impugnação. Ocorre que, de outro modo, a reclamada juntou novamente a caixa de preposto, tal como foi intimado, e juntou novamente também a procuração judicial. De ofício, na sentença, o juiz Acó, ele considerou que houve a revelia da reclamada em audiência, pois a procuração judicial supostamente estava irregular. De fato, excelência, quem assinou a procuração judicial ao tempo dos poderes era um antigo sócio. Então, aquela procuração judicial foi assinada por um sócio que não tinha poderes à época. Contudo, aqui no caso, trata-se de um mandato tácito, pois compareceu o advogado em audiência juntamente com o representante da empresa. Não há que se falar em nenhuma nulidade da caixa de preposição, pois foi assinada pela sócia que tinha poderes para tanto. Então, a caixa de preposição não tem nenhuma irregularidade. Então, não há que se falar em revelia, pois compareceu em audiência a reclamada, e bem como seu advogado.
Pois então, eu fiz as minhas razões em recurso ordinário, o TST tem súmula nesse sentido, a súmula 184, que fala expressamente sobre o mandato tácito, tem orientação jurisprudencial 286, também do TST, que eu gostaria de pedir licença para fazer uma breve leitura. OJ 286, agravo de instrumento, translado, mandato tácito, ata de audiência, configuração. Inciso 1. A juntada da ata de audiência em que consignada a presença do advogado, desde que estivesse atuando com mandato expresso, torna dispensável a procuração deste, porque demonstra a existência de mandato tácito. Inciso 2. Creio que é o mais importante para o caso. Configurada a existência de mandato tácito, fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso. Então, excelências, a minha fundamentação para reforma dessa sentença de primeira instância baseia-se justamente nisso, para que seja considerada a regularidade de representação da empresa, pois devidamente comparecer em audiência, caixa de preposição, bem como a existência de mandato tácito do representante da reclamada. Então, excelências, são esses os meus argumentos e eu gostaria de agradecer a atenção, principalmente da excelentíssima relatora, a doutora Juliana. Doutor, eu até achei que o senhor fosse manifestar a respeito do pedido de suspensão do feito, e até por isso que eu falei que eu ia retirar de pauta. Acontece que nós temos e eu estou voltando nisso, acho que a gente pode apreciar isso agora, porque, na verdade, eu levantei aqui uma preliminar de deserção do recurso. Então, nós não chegamos nem a discutir a questão do mandato tácito, que eu acolho. Eu acolho o mandato tácito, mas no caso específico desse processo, o recurso é deserto. A empresa teria que ter comprovado o pagamento do depósito recursal no prazo do recurso. Isso não foi feito de maneira extemporânea. Então, por conta disso... E aí, Adriana, a gente pode voltar com o processo para a pauta? Eu estou deixando de conhecer por deserto o apelo da empresa e, consequentemente, o recurso adesivo do autor. É esse meu voto. Está rejeitando a questão da irregularidade da petição? Nem entrei nisso. Eu não estou conhecendo. A questão É questão de fundo. Uma questão de não conhecimento por deserção. Eu conheceria. Eu aceito o mandato tácito. Tácito fica até prejudicado, porque você não está conhecendo o recurso. Mas não chega nem o recurso. O recurso é deserto e nós não temos do outro lado, nós temos um recurso adesivo. Então não estou conhecendo. A minha proposta de não conhecer nenhum dos dois. A procuração é matéria de fundo do recurso. A irregularidade na audiência, ou seja, a gente estaria entrando num mérito. Sim. Okay. E aí não chega. Ok. Fechou. Me permite? E a aplicação do novo CPC... Para custas, doutor, não para depósito recursal. Mas há a previsão justamente de depósito no... Dentro do prazo recursal, doutor. É assim o entendimento, essa orientação do TST, é assim o meu voto. Okay. Então, o recurso não está sendo conhecido, doutor, por acolhida a deserção, a turma, quer dizer, existe uma instrução normativa do TST afastando a aplicabilidade da possibilidade de recolhimento posterior no caso de depósito recursal. Nem seria o caso aqui, porque o que aconteceu foi a ausência, de fato, do depósito, que eu até abriria essa possibilidade, mas o entendimento predominante é esse mesmo, de não conhecimento. Okay. Foi feito fora do prazo. Então, que agradeço. Então, bom dia. Vou. Próximo agora é o 18 da pauta, processo 10.530, recorrentes Wagner da Silva Santos e Associação das Pioneiras Sociais. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ienac, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscritos para sustentação, doutora Ludmila Almeida Avatar Martins e doutor Silvio Magalhães Carvalho. A doutora Ludmila, o doutor Silvio também se encontra presente? Tá, vai ser Fala por quem? A doutora está falando pela Associação das Pioneiras Sociais. Pela associação e o doutor Silvio pelo autor. Tem a palavra, doutor. Eu acho que ele foi lá embaixo. Posso começar?
Acho que foi. Foi dia? Parece que sim. Bom dia, gente. Bom dia, excelências. Bom dia. Eu vou ser breve, porque a matéria não delonga muito tempo. Em relação ao recurso do reclamante, eu pugno pela improcedência em razão da súmula 44 desse tribunal, que o reclamante não se enquadra nessa súmula. A reclamada não se enquadra no tipo de atividade necessária na NR do Ministério do Trabalho. Então, a gente pugna pela improcedência do recurso dele, para negar provimento ao recurso dele. No que tange à exposição ao gás, a gente trouxe na nossa impugnação ao laudo pericial uma fotografia que demonstra a existência de um alambrado que impede o acesso dos vigias até o local de gás, que seria a questão da exposição ao gás. Então, diante desse impedimento, dessa impossibilidade dele acessar este local, que só é acessado por pessoas autorizadas, previamente autorizadas especificamente para o acesso a esse local, a gente entende e pugna pela improcedência do pleito e pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão. Chegou? Não. Chegou. Eu começo? Já foi. De memória. Os jogadores, antes de tudo, desculpe pela fuga, né? Mas, enfim, a questão aqui tratada, ela é como, na terminologia do novo Código de Processo Civil, integra um único capítulo, né? A questão da periculosidade. E o tema, em particular, é árido, e razão pela qual eu, meditando ontem sobre o que poderia falar com Vossas Excelências, que não fosse pura perda de tempo e que também não tivesse áreas professorais. Até porque a nossa intenção é simplesmente dar uma contribuição aqui nesse espaço democrático. Mas a gente pode ver que esse capítulo, na sentença, é dividido em 5 itens, em 5 argumentos. Seriam eles a ausência de trabalho armado e treinamento, um argumento baseado na Lei 7.102 de 83, a súmula 44 desta Casa, o não enquadramento nas letras A e B, item 2 do anexo 3 da NR 16, e a existência de outra periculosidade, inflamáveis até perícia. Esse último tema é dividido em 2 itens, né? Pois bem, e aí verifico que a contribuição que eu quero dar é no sentido de que qual é o bem jurídico que o Instituto da Periculosidade visa proteger. Acho que essa é a questão central. No caso, a periculosidade ela tem um aspecto radicalmente diferente da insalubridade, porque, embora o risco seja algo quase insondável, quando o evento previsível ocorre, ele é capaz de subtrair a vida do operário. Daí porque a legislação sanitária ela é extremamente rigorosa com relação à periculosidade. Nesse sentido, então, se verificado o bem jurídico pretendido, a norma jurídica, que é algo muito maior do que a Lei 7.102 de 83, ela orienta no sentido de que todas as leis sanitárias sejam lidas no sentido de proteger a vida do operário. Razão pela qual pessoas, ainda que a lei, num certo momento, ela distinga entre trabalhadores que exerçam exatamente a mesma atividade perigosa,
essa distinção é inconstitucional e ela tem que ser reputada não escrita. Essa é uma circunstância muito simples. Da mesma forma, a súmula 44 da Corte, ela traz fundamentos que são relevantes. Não só o enunciado, e por isso eu creio que nós que lidamos com o direito do trabalho, eu não gosto da expressão operadores do direito, porque me exclui. Eu sou um simples operário do direito, mas aquelas pessoas que trabalham com direito abandonaram a nomenclatura pretérita de enunciado, onde o simples enunciado da súmula definia a orientação dada pelo Pleno do TST para a interpretação das circunstâncias específicas, não é? E acho que isso é relevante no caso, e o fundamento dessa súmula 44 é justamente que não importa o nome do cargo, o que importa é a atividade, ainda que a súmula também faça referência a limitações de enquadramento, etc. Mas vejam, Vossas Excelências, que no nosso ordenamento jurídico a isonomia é princípio constitucional e hermenêutico. Se há as mesmas circunstâncias, o tratamento não se justifica como distinto. Esta é a visão da norma jurídica. Então, e no caso em particular, e Vossas Excelências podem ver na ata de instrução, que está as folhas 152 do processo, em que a preposta admite textualmente a exposição a risco constante em virtude de o Hospital Sara Kubitschek, que é uma instituição reverenciada por todos nós, está numa área que é classificada pela Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, como um ponto quente, ou como quem gosta do anglicismo, um hot point. Basta dar sopa na Amazonas, que é um local de saída de Belo Horizonte, para sermos assaltados. Mas um hospital tem aspectos especiais. Porque no hospital há drogas, no hospital há postos bancários, no hospital há equipamentos valiosos. E há referência, inclusive, a atos violentos contra trabalhadores com a mesma atividade do reclamante, em que eles foram vitimados ou passaram por um grave perigo. Então, Excelências, mais uma vez, também não tem substância o argumento do não enquadramento. Agora, com relação a esse aspecto da insalubridade por inflamável, pondero com Vossa Excelência, sem fazer a referência a artigos de lei, até porque eu nem lembro o número do artigo do novo Código de Processo Civil, não houve nenhuma alteração sobre a distribuição de ônus da prova quanto a fato impeditivo e extintivo do direito. A perícia, em momento nenhum, falou que a periculosidade cessou. Em momento nenhum a perícia fala isso. E o ônus de discutir o assunto e de provar o assunto era da reclamada, que estrategicamente se silenciou, entendo. Até porque o operário está lá trabalhando, o contrato de trabalho não está extinto, ele está lá exposto ao risco. Então não há porquê, como fez a sentença, limitar a periculosidade à época da perícia. Não há, porque presume-se que a periculosidade continua. Aliás, essa é uma interpretação que se permite e está assentada em orientação do TST, na súmula que diz que quando o trabalhador recebe o adicional de periculosidade, ele nem tem que provar o perigo. Então, aqui, mudando o que deve ser mudado, também não tem por que ter termo o pagamento do adicional de periculosidade, que é um aspecto sanitário do mundo trabalhista. E finalizando, porque já me estendi demais, gostaria ainda de ponderar a Vossas Excelências que essas normas sanitárias, elas não têm por objeto penalizar o empregador. Não. Elas guiam o empregador no sentido
de minorar os riscos ou insalubridades. À medida que o custo aumenta, torna-se atraente para o empresário extirpar o risco, extirpar a insalubridade. Não é? Em vez de gastar fortunas pagando adicionais ou comprando EPIs, ele pode modificar as estratégias e acabar com a insalubridade. Ele pode colocar os inflamáveis numa área onde não há circulação de pessoas. São esses argumentos que eu gostaria de trazer a Vossas Excelências à consideração dessa Corte. Obrigado, senhores. Doutora Juliana. Registrar inicialmente que, além das sustentações orais dos dois recorrentes, o recebimento de memoriais também por ambas as partes. Vou começar, são 2 pontos que a gente está analisando nesse recurso. Eu vou começar pelo único que não tem polêmica, que é a exposição a agente inflamável. Então, nesse ponto, sim, o meu entendimento, e parece que acompanhado pelos colegas, é no sentido de que não tem razoabilidade fixar o termo final para pagamento desse adicional na data da perícia. Se continua o agente motivador do recebimento do adicional, continua existindo. Quanto à atividade de vigilância, meu voto, eu também já adianto que eu vou ficar vencida. Foi dado o nome de vigia, perícia realizada no local constatou que o trabalhador efetivamente desenvolve atividade perigosa com exposição a roubo ou outra espécie de violência física. Pericialmente isso foi constatado. A decisão recorrida afastou a percepção do adicional pelo fato de o obreiro não utilizar arma. No meu entendimento, isso só agrava a situação. Ele está exposto a risco e sem nenhum tipo de defesa. Quando, muitas vezes, um bandido, quem possa aparecer, tem caixa bancário lá, pode provavelmente estar armado e ele sem arma. Sendo que não tem ninguém fazendo mais, pelo que constou do feito, essa segurança pessoal e patrimonial na empresa. Considerando também o fato que, de acordo com o preposto da ré, foi exigido, então, do então candidato, né, hoje autor dessa demanda, que ele possuísse experiência de 1 ano como policial e 1 ano como vigilante, ou de 2 anos como vigilante. Então, conforme já tem entendimento, inclusive do TST, o fato de dar o nome de vigia não afasta ou não afastaria a percepção do adicional. Nesse sentido, eu entendo que deve ser interpretada também a súmula 44 desse tribunal. Então, eu não, de modo nenhum, estaria afastando a aplicação dessa súmula, mas meu entendimento é que a empresa não pode se furtar ao pagamento de um adicional, dando um nome diverso para uma função exercida. Ou, a partir de agora, ela simplesmente não entrega a arma, mas deixa a pessoa desenvolvendo atividade perigosa. Então, o meu voto também, eu daria acumulada percepção desses adicionais. Eu também compreendo nesse sentido que o trabalhador, assim como se o risco da atividade é da empresa, o trabalhador que é onerado, seja com insalubridade, seja com periculosidade, ele não pode ter que escolher pelo que ele vai receber. Cabe à empresa neutralizar e, se não, minorar esses riscos ou, não sendo possível, arcar com os custos disso. Mas eu estou vencida. Então, já vou direto para a conclusão. Eu vou deixar consignado no voto as mensagens. Eu estou vencida. Conheço os recursos, no mérito, nego provimento ao recurso da ré e dou parcial provimento ao do autor, para acrescentar a condenação, pagamento adicional de periculosidade, parcelas vincendas, enquanto persistir a situação que deu ensejo ao deferimento da verba, mantido o valor da condenação. É o meu voto, presidente. Está vencido o quê? Você está vencido? Você não deferiria, não? Não. Eu estou vencida em relação ao adicional por atividade de vigilância. Esse é por unanimidade. Essa parte da decisão.
Tá certo. Então, eu estou acompanhando o voto nesses termos. Doutora Adriana? Como até eu consegui ler aqui no sistema, na verdade a súmula, ela cortou, né? Ela tentou e, na minha avaliação, estabeleceu um limite a essa interpretação. O voto, inclusive, do ministro José Roberto Freire Pimenta, ele é dado no início de fevereiro, que seria um indicativo interessantíssimo, porque é muito bem fundamentado, mais ou menos é o que o senhor levantou da tribuna. Entretanto, a súmula, ela limitou, ela entendeu que, no caso, é vigilante, e aí tem que estar armado, e fora disso não caberia a interpretação. E para evitar, eu acho que a gente, quando está no tribunal, eu penso que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, inclusive com o sistema. Se o tribunal entendeu dessa forma, eu acho que cabe ao Tribunal Superior do Trabalho e aos advogados esse exercício de fazer com que ele estabeleça um entendimento sobre essa temática e revogue a súmula regional. Mas enquanto desembargador existe uma súmula, eu acho que seria, no mínimo, digamos, quase que solipsismo mesmo, para usar aí algumas palavras que tem alguns autores que usam, eu ficar discordando de coisas que a minha corte estabeleceu de forma democrática, né? Ainda que não seja a forma como eu compreendo ou vou dar aula em relação a isso. Então, eu já disse até para meus colegas, eu vou seguir, porque eu acho que o sistema, Maurício Godinho fala muito nisso, o sistema tem que ter uma forma dele funcionar. Então, não adianta, a súmula existe, cabe ao advogado provocar que ela saia do ordenamento. Então, aí nesse caso, se o perito tivesse, sim, dado a insalubridade, a periculosidade por radiação ionizante, que está no pedido do senhor, aí, doutora, a questão seria diferente. Acompanharia completamente o voto da desembargadora Juliana, porque entendo que não neutralizado, não é só a insalubridade que tem que pagar várias vezes, mas também a periculosidade. O que oneraria, e é uma questão para nós refletirmos, em 60%. O salário do autônomo seria uma questão de apenas efeito previdenciário, mas também efeito financeiro. Mas, no caso, é a questão da súmula, na minha visão, ela esbarra, ela limita para, inclusive, a gente fazer com que o senhor, num recurso de revista, provoque para que o Tribunal Superior do Trabalho, a doutora foi vencedora nesse aspecto, ele se posicione, se for o caso, de uma forma contrária. Tá? O que está na súmula regional. Mas a súmula regional existe, então eu, como desembargadora da corte, acolho. Tá? É nesse sentido, só para a gente, para que os advogados, inclusive os demais, entendam a lógica do voto. A questão é só uma divergência quanto à própria interpretação mesmo, né? Sim. Da súmula. Eu entendo que ele é vigilante, então eu entendo que a súmula, o entendimento consignado na súmula estaria sendo aplicado nessa forma. Então a gente tem essa divergência. Nesses termos, assim, de forma nenhuma, como eu disse, a gente não tem como afastar, até por uma ordem, por uma lógica do sistema, afastar o entendimento consignado na súmula, né? Eu iria adotar, mas eu entendo que ele é vigilante. Então, assim, na minha concepção, estaria aplicando a súmula 44. Entendi. É uma visão e que fica aqui, terá a minha reflexão. Doutor, pode ter certeza. É o resultado por maioria. Muito obrigado, excelência. Pastor, posso constar a senhora admitida que deferia a acumulação do adicional de periculosidade? Que deferia o adicional, porque não foi deferido nenhum adicional, a percepção do adicional da vigilância não foi. Então, Deferiria cumulativamente. Então, deferia a acumulação do adicional de periculosidade pelo exercício da função de vigilante, isso? Então, a senhora deferia a acumulação. Não, deferir. Não, peraí. Então, vamos colocar. Deferia de forma acumulada. Pode pôr só assim que dá para entender. De forma acumulada, o adicional de periculosidade pela função de vigilante. Tá. Para frente. Pode seguir? Pode. Próximo é o 56 da pauta, processo 11.275, recorrente Tamires Fernandes Soares, recorrido RN Comércio Varejista S.A. Voto no processo, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, doutora Adriana Goulart Senocini. Inscrito para ostentação, doutor Elias Nadim Neto, pela recorrida, doutor Elias, não se encontra presente. Doutora Juliana. Sim. 11.275.
Eu acompanho o seu voto que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Estou acompanhando o seu voto. Isso não tem divergência. Sem sustentação, direto na conclusão. Conheço o agravo de instrumento, no mérito, nego-lhe provimento. Unânime. 6. Próximo é o número 6 da pauta, processo 10.194, recorrente, Saritur Santa Rita Transporte Urbano Rodoviário Limitado, recorrido Marco Túlio Maia Lima. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para sustentação, doutor Edson Fiuza Gutierrez, pela recorrente, pela Saritur. Recorrente. Quero adiantar a conclusão, só para facilitar o... Tá, assim que... Não conheço o apelo adesivo do autor por intempestivo. Então, no mérito do parcial provimento ao recurso empresário para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.500, o contábil R$ 2.000 grafotécnico, fixar a multa por litigância de má-fé em 9% do valor corrigido da causa. É o meu voto, presidente. Doutor, quer se manifestar, doutor? Senhor presidente, em parte, o aprovimento parcial de Sua Excelência atende aos anseios da empresa. Houve realmente, não se pode negar, com relação a um comportamento dentro da empresa, não foi esse? Que a empresa é uma empresa que tem 12 mil empregados. Aconteceu, não se pode negar. Então, espera-se, pois, que, até ressaltar que isso não ocorreu de má fé, foi desconhecimento da empresa. Aconteceu. Agora, por que não se sabe, a empresa vai apurar. Então, espera que, se não for acolhida inteiramente a pretensão da empresa, que seja preservada a proposta de voto de Sua Excelência, adota a desembargadora relatora. Obrigado. Nós estamos falando sobre a pena de litigância. Doutor. Eu sei, até na empresa está dizendo... Tem uma fraude... Não, foi constatada. Nós não estamos negando, não, Excelência. Estou dizendo apenas que é uma empresa que tem 12 mil empregados. Que tem que ser muito bem orientada, porque isso, inclusive, é crime. Aqui é uma multa. É uma multa, está tudo certo, mas isso é crime. Assim, é uma empresa que tem ponto espalhado para todo lado. Aconteceu. Você está negando, né, Excelência? E eu só realmente acolhi... É a primeira vez, Excelência, que eu, de vez em quando, faço para a empresa, que existe um fato desse. Eu só acolhi, e isso não foi nem unânime na turma, a diminuição da multa, porque eu entendi que a lei estabelece parâmetros e que eu iria atender a esses parâmetros. Foi por causa disso. Tá bom. Então, eu mantenho meu voto. Eu estou de acordo. Eu divido porque eu manteria a multa do juiz de primeiro grau. Porque seria pior ainda. Não, mas a gente, se me perdoe, aconteceu, a empresa não está negando, não. É uma empresa que tem 12 mil empregados, pontos espalhados por Minas Gerais, aconteceu, infelizmente. Aqui a doutora Juliana nem levanta nada em relação à questão penal e fica nessa forma. Isso aí. Por maioria, então. Parcial, né? A senhora vencida, né, na multa. Eu não reduzi. Próximo. Eu até vou adiantar que no outro, eu já sei como é que vai ser, porque discute adicional, cumulatividade. Eu vou pedir licença a Vossa Excelência, eu tenho um outro processo lá embaixo, sem qualquer desapreço a Vossa Excelência. E eu vou... Não, é da doutora. É de outra pauta. De outra pauta. Então, eu vou ter que me retirar, porque eu estou me chamando lá embaixo. Obrigado, desculpe aí, viu, Paulo? Não é nenhum desapreço a Vossa Excelência, tá? Obrigado. Pode seguir, então? Próximo é o número 5 da pauta, processo 10.134, recorrente, Natália Benfica de Palma e Unimed, recorridos os mesmos. Votam no processo, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Felipe Barbosa Freitas. O senhor está falando pela Natália? Não, pela Unimed. Pela Unimed, pela reclamada recorrente. Tudo errado. Juliana, adianta a conclusão para ele.
Conheço os recursos ordinários aviados pelas partes, no mérito, nego o provimento ao apelo da autor e dou parcial provimento ao da ré, para estabelecer que a jornada fixada para os dias sem marcação no ponto deve ser de 8 às 18 horas, com 1 hora de intervalo entre a jornada. É o meu voto. Quer se manifestar? Sim, apenas com relação a um pequeno ponto do recurso que já é reduzido, a matéria, com relação à fixação até de 8 às 18, se não me engano, uma vez que, até por prova testemunhal, uma testemunha ouvida a rogo do próprio reclamante, confirmou que a recorrente saía às 17 horas e, às vezes, passando um pouco além disso, apenas nesse tópico para retornar a validade dos cartões de pontos e, na ausência de marcação, que seja fixado às 17 horas. Doutora, eu vou manter meu voto. Foi exatamente isso. Foi negando que ela saísse às 17 horas, e foi eu nem sempre saía. Foi dizendo que ela saía após. E por esse motivo eu fixei o horário de 18 horas como o final da jornada, e o que eu vou manter. Ok. Estou de acordo com o voto da relatora, doutora Adriana. No meu caso, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau. Então, acho bom só aceitar lá, que está ótimo. E aí ia ficar a decisão de primeiro grau. E aí, ao contrário, daria provimento ao recurso do autor para desconsiderar o acordo de compensação, já que quando tem hora extra, ele é descumprido, entendo que ele é inválido. Então, tem que tomar cuidado com esses acordos de compensação que depois faz hora extra, hein? Entendi. Não, já que é a Unimed, né, gente? Acha que a Unimed está querendo fazer certo. Então, por isso. Por maioria. Ok. Apenas fazer uma apreciação aqui ao brilhantismo da Vossa Excelência com relação ao voto do penúltima sustentação oral, até com a explicação, e a questão também daqueles menores, no caso do falecimento do empregado, pela vamos dizer assim, em respeito à sustentação do procurado. Com certeza. Obrigado, Excelência. Bom dia. Então, 919. Agora a gente passa para a pauta de 919, da relatoria da doutora Adriana. O primeiro processo é o número 10 da pauta, processo 11028, recorrentes Angra Infrafundo de Investimento em Participações Óleo e Gás, Angra e Óleo e Gás Fundo de Investimento em Participações. Recorrida Valquíria Cristina Gonçalves. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Senorsini. Relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscritos para sustentação oral, doutora Fernanda Gonçalves Rocha, a senhora está falando pela recorrida, e doutor Júlio César de Paula Guimarães Bahia, a senhora está falando pela Óleo e Gás Fundo de Participação. Estou achando nem a conclusão aqui. Está dando um negando provimento aqui. É difícil achar. Nossa. Eu tenho a palavra. Demorar mais tempo procurando. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre eu estou falando pela recorrida, eu vou falar sobre a responsabilidade solidária. Como consta no site da empresa Georadar, ela tem 4 sócias e duas dessas empresas são as recorrentes. E eu vou discutir nesse processo sobre verbas rescisórias, que eles mandaram mais ou menos 500 empregados sem pagar sequer as verbas rescisórias. E esse processo fala sobre as verbas. Essas empresas, elas que escolheram os diretores e os presidentes. E ela que administrava elas administravam todas as empresas do Grupo Georadar, que são várias empresas e tem várias embarcações também que prestam serviço para Petrobras. Mais algum ponto? Então, é basicamente isso. Então, o que faz? Essas empresas, se tivesse ocorrido lucro, consequentemente, elas iriam dividir. Mas como elas tiveram prejuízo, mandaram vários empregados embora, elas não querem nem pagar a verba decisória. Então, por isso, eu acho que elas devem ser responsabilizadas solidariamente. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimentou os demais componentes da egrégia turma, a questão aqui também cinge-se à responsabilidade solidária. Com a devida vênia, doutora que me antecedeu, entendo que não há
como se comprovar a responsabilidade solidária no presente caso. Isso porque, conforme preceitou o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, para que haja responsabilização solidária, é necessária administração, direção ou controle, né, de uma empresa sobre outra, embora saibamos aqui outras formas de caracterização do grupo econômico. No entanto, nenhuma delas, nem essas aceitas pela jurisprudência, estão presentes no caso em comento. Isso fica muito claro quando se analisa o próprio depoimento da reclamante. Ela diz que nunca teve contato com a Oligás, que sabe dessa informação porque a depoente fazia parte do setor administrativo, da contabilidade. Não sabe dizer se a Oligás interferia na gestão da Georradar, nem se aquela empresa possuía algum empregado. Ou seja, não há comprovação, data máxima vênia, do que foi sustentado aqui da tribuna, de qualquer controle, ingerência, nada nesse sentido. O que de fato existe é um investimento, no caso aqui do recorrente da Oligás, nos termos da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, houve compra de cotas de ações, repito, nos termos da legislação nacional. Não se está aqui dizendo que houve um grupo econômico, porque, repito, não há coordenação, não há ingerência desse investidor nos rumos da empresa, seja na dispensa, na contratação, nada disso. Apenas a título exemplificativo, seria o mesmo que qualquer um de nós, detentores de ações, por exemplo, da Petrobras, que está na grande mídia recentemente, e fôssemos incluídos no polo passivo na fase de conhecimento de uma eventual dívida trabalhista dessa empresa. Com a devida vênia, isso não tem o menor cabimento. Trata-se de mero investidor. Se eu sou acionista, posso ter dividendos, ou se o valor da ação no mercado for reduzido, terei que suportar esse prejuízo. Repito, sem qualquer ingerência. Então, entendo que na fase de conhecimento não tem como se reconhecer esse grupo econômico. Jamais. Ora, não se está aqui querendo, né, data máxima vênia, se furtar de eventual responsabilidade, que, a nosso ver, deveria ser aferida em momento próprio, na execução, caso houvesse o inadimplemento por parte do devedor principal, caso houvesse o inadimplemento da Georradar. Entendimento diverso, mais uma vez peço vênia, seria o mesmo que ignorar a pessoa jurídica contratante, seria ignorar a Georradar, seria permitir que em todos os processos que tramitam na Justiça do Trabalho fossem sempre incluídos na fase de conhecimento o empregador e todo o quadro societário. Isso, obviamente, não é cabível, é uma desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento, sabendo que isso só tem lugar quando há execução frustrada. Não entro aqui nem no mérito da questão de fraude, por já ser pacífica a jurisprudência. Então, diante do exposto, requer que seja dado provimento ao presente recurso ordinário, a fim de que seja julgado improcedente o pleito de condenação solidária. É o que se requer. Bom, é um sumaríssimo, mas tem matérias que nos fazem pronunciar sobre o tema. Eu estou primeiro determinando a retificação da autuação para fazer constar como recorrente Angra Infra Fundo de Investimento em Participações e Oligás Fundo de Investimento em Participações. E como recorridos, os mesmos, Valquíria Cristina Gonçalves, Georradar Levantamento Geofísicos S.A., Geochemical Technology Serviços Analíticos e Ambientais S.A., Geonavegação S.A., Geodata Serviços Offshore S.A., Sergep Serviços Especializados Limitada, Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Conheceu dos recursos ordinários interpostos pela sexta reclamada, Angra Infrafundo de Investimento em Participações, e pela sétima demandada, Óleo e Gás e Fundo de Investimento em Participações, né? Próprios, regulares, tempestivos e subscritos por procuradores regularmente constituídos nos autos. Foi comprovado o preparo recursal. Conheceu também das contrarrazões ofertadas por Valquíria Cristina Gonçalves ante a tempestividade, regularidade de representação processual. O prazo para as demandadas transcorreu in naufis. No mérito, estou afastando a preliminar de julgamento dessa petita, que foi suscitada pela sexta demandada, no que tange ao reconhecimento do grupo econômico entre as reclamadas. Estou negando provimento aos recursos, mantida a respeitável certeza por seus próprios e jurídicos fundamentos.
eu estou acrescentando fundamentos aqui em relação ao julgamento extrapetita. Estou entendendo que o artigo 2º da CLT, combinado com o 3º parágrafo 2º da Lei do Rural, eles, no ordenamento brasileiro, jurídico brasileiro, eles conformam a questão da existência do grupo econômico. E eu fiquei pensando que é tema que nós vamos ter que enfrentar na universidade, porque agora a questão do investidor também, ele pode passar a ser considerado parte do grupo econômico, como eu estou consignando aqui, porque eu entendo que há afinidade resultante da comunhão de interesses econômicos. Então, dessa forma, quem investe também pode vir a ser considerado presente no grupo econômico e vir a ser responsabilizado, como foi o caso que a doutora disse de tribuna, 500 empregados sem receber nem mesmo verbos rescisórios. Então, quer dizer, essa responsabilidade, eu acho que quanto mais cedo ela for reconhecida, tanto melhor, para que sentem numa mesa novamente aqui, né, e resolvam a questão de 500 pessoas, ou até mais, ou menos um pouquinho, que estão aí esperando para uma questão que diz respeito a algo mínimo, né, que é o verbo rescisório de um contrato rompido. Então, esse é o meu voto, né? Infelizmente, eu não tenho cópia dele física, mas ele estará no sistema dentro em breve, tá? É assim que eu voto, senhor presidente. Estou de acordo com o voto, doutora Juliana. Eu também estou acompanhando, só queria fazer um registro que, em verdade, nós não estamos desconsiderando a personalidade jurídica na fase de conhecimento. Nós estamos reconhecendo a existência de um grupo econômico. Exatamente na fase de conhecimento, onde deve ser, né? Eu acompanho sem divergência. Obrigado. É assim que eu voto. Esse que é o do doutor. Próximo agora é o número 22 da pauta. Processo 12.163, recorrente Flávio Nogueira Dias e Turileza Limitada. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrito para ostentação, doutor Edson Fiuza. O doutor Edson não se encontra mais presente. Doutora Adriana. Só um minutinho, senhor presidente, vou aqui à conclusão direta. Nossa, a conclusão é imensa. Nego provimento ao recurso da reclamada, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para deferir a restituição dos descontos de 70 e 300 reais, realizados por ocasião da rescisão contratual, deferir o pagamento de 20 minutos diários como extra, determinando que o cálculo das horas extras, horas deferidas, sejam observados segundo os parâmetros: evolução salarial, artigo 457 da CLT, dias efetivamente trabalhados, artigo 4º da CLT, dividendo composto por todas as parcelas de natureza salarial, conforme a súmula 264 do TST, divisor 220, e o adicional previsto nos instrumentos coletivos juntados aos autos, reflexo no repouso, 13º salários, férias, acrescido de 1/3, aviso prévio, fundo de garantia mais 40%, conforme se apurar a liquidação. Deferir o pagamento da diferença salarial a título de acúmulo de funções, arbitrada em 10% sobre o salário fixo mensal, por aplicação analógica do artigo 8º da Lei 3.207/57, por todo o período contratual e reflexos em horas extras, aviso prévio, 13º salários, férias, mais 1/3, fundo de garantia e multa de 40%. Deferir a expedição de ofícios ao MPT, MTE e na INSS Caixa Econômica, nos termos da Fundação do Voto, declarando a natureza salarial das seguintes parcelas: diferenças salariais, reflexivos reflexos em horas extras, aviso prévio, 13º salário, horas extras sem respectivos reflexos em aviso prévio, 13º salário, majorando o valor da condenação para R$15 mil, fixando as custas processuais em 300 pela reclamada. É assim que eu voto. Eu nego o provimento ao recurso do reclamante, dou provimento da reclamada. Doutora Juliana. Eu fui parcialmente vencido só quanto... Não, aqui também o voto não... Salário... Pois é, mas a diferença da acumulação, ela é devida. Tá aqui, ó, disseram. Sim, é só a base disso que a gente está divergindo. A gente converge no deferimento adicional por acúmulo de função. E diverge porque eu dou sobre a remuneração. Você dá não diverge não, porque eu fui ler a lei e é isso. É sobre a remuneração. Sim, mas aí está sobre o salário fixo o voto. Tá salário, não, então eles não... Está falando que está adaptado, mas não está não. Então é remuneração. Então não estava dando essa acumulação. Não, mas essa remuneração está errado. É remuneração porque a lei fala isso. A lei 3.207. Então eu acompanho integralmente. Tá? Sobre a remuneração mensal. Desculpa. Tá? Então esse voto ficou para trás. Porque eu mandei adequar a todos. Aqui, né?
arbitrado em 10% sobre a remuneração mensal. E Mais esse alguma aqui, citação? doutora, Sim. ele é sumaríssimo? Não, mas a senhora fez fundamento, fez fundamento. Voto não. Uhum. Deixa eu gravar um negócio aqui para o gabinete. Mais alguma Tem só um sustentação? pedido de preferência para a leitura do voto, no número 7 da pauta. Dessa pauta? Dessa mesmo. Dessa aí. Dessa aqui? É dessa aí, é o 919. O processo 10891. Recorrentes: Vladimir Aldemar de Araújo, Tecnologia da Informação Multisserviço Limitada, recorridos os mesmos. Voto no processo, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Luiz Antônio de Paula Ianá. É só para a leitura da conclusão do voto. Doutora Adriana. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada, bem como do apelo adesivo apresentado pelo reclamante. Estou conhecendo as contrarrazões ofertadas pelas partes litigantes e estou negando provimento a ambos recursos, mantendo íntegra a respeitável sentença. Estou de acordo, doutora Juliana. Também já foi adaptado, né? Foi adaptado? Não, esse não tinha. Qual que é o número? Qual que Não, é? 10891, é o 7. Eu não vi divergência. Ah, não, então peraí. Esse aí não tinha divergência, não. Estava no 8 da pauta. Não, esse é aqueles que ainda tem aquele negócio escrito, que eu não vou juntar mais. Acompanha integralmente.